Hello everyone, how are you? Meu nome é Luísa, eu sou professora de inglês da escola VIP, aulas particulares, e hoje eu vim mostrar um vídeo para vocês, vou explicar para vocês sobre um tempo verbal chamado Present Continuous, ok? Então vamos lá. O Present Continuous, ele é no português o que eu chamo de ando, endo, indo, que é quando uma ação está em acontecimento, está em movimento. Por exemplo, eu estou andando, eles estão comendo, eles estão dormindo. É uma ação que está em movimento, uma ação que está acontecendo. Isso a gente usa em português e também existe em inglês, que é justamente o nosso present continuous, ok? Então, qual é a formação do present continuous em inglês, tá? Ele é formado, então, pelo verbo to be, que aí ele é conjugado conforme a pessoa, a gente já vai ver isso, alguns exemplos disso. E também pelo verbo principal, o que dá sentido à frase, mais o ing no final, ok? Então, essa é a estrutura do present continuous. Como eu vou conjugar esse meu verbo? Eu vou conjugar, então, justamente o verbo to be, que eu mostrei antes, tá? De que forma? Da forma normal, tá? Da forma de como eu conjugaria o verbo to be no presente normalmente, ok? Então, ficaria I am, you, we and they are, she, he, it, is, ok? Aqui eu vou dar, então, alguns exemplos de como eu utilizo esse present continuous. Eu peguei as pessoas I, they, she, justamente para a gente utilizar todas as conjugações do verbo to be, ok? Então, isso aqui são frases, essas são frases afirmativas, tá? E depois, em seguida, a gente vai ver as frases negativas e as interrogativas. Então, os exemplos de frases afirmativas. I am walking, ok? Então, eu estou caminhando. Então, eu conjuguei o verbo to be, de acordo com a pessoa, que aqui no caso eu utilizei I, eu. E depois o verbo principal, que é o walk, eu adicionei o ing, o ing. Então, ficou I am walking. Vamos sempre cuidar na hora de pronunciar esse tempo verbal, que eu não falo o G no final do meu verbo, tá? Eu falo walking, como se esse meu G fosse mudo, tá? Então, só uma dica de pronúncia neste caso. Então, neste segundo exemplo, eu utilizei a frase they are eating. Então, eu novamente conjuguei o meu verbo to be de acordo com o sujeito da minha frase, que neste caso é they, eles, e adicionei o ing no meu verbo principal, que era it, ficou eating. Então, eles estão comendo. They are eating. O último exemplo aqui, she is sleeping. Então, she, terceira pessoa do singular, eu vou conjugar o meu verbo to be de acordo com o sujeito da frase, neste caso é she, e vou adicionar o ing no meu verbo principal, sleep. Então, she is sleeping, ela está dormindo. Vamos sempre lembrar que eu não preciso necessariamente ter esses sujeitos na minha frase, eles podem estar entre linhas, como eu costumo falar, tá? Aqui poderia ser um nome, poderia ser Jane. Jane is sleeping. Mesmo caso, tá? Frases negativas, como funciona? Eu simplesmente vou adicionar o not ao meu verbo to be, tá? Então fica I am not walking, eu não estou andando. They aren't eating, aqui eu juntei o not com o aren't, poderia muito bem ser are not, não tem problema nenhum, mesma coisa. E she isn't sleeping, ela não está dormindo. Frases interrogativas, as perguntas, como funciona. Eu coloco o meu verbo to be, conjugado, na frente do meu sujeito e adiciono o ponto de interrogação, tá? Então fica am I walking? Are they eating? Is she sleeping? Justamente, eu passei meu verbo to be para frente e continuei adicionando o ing ao meu verbo principal, tá? Então, é bem simples.
Frases afirmativas são formadas pelo meu sujeito, pelo meu verbo to be, pelo meu verbo principal e complemento se houver. Frases negativas, adiciono o not após o verbo to be. E frases interrogativas, o meu verbo to be vai para frente do meu sujeito. Neste caso fica verbo to be, sujeito, o verbo principal com o ing e algum complemento. Tá? Então aqui para finalizar, algumas regras de grafia deste tempo verbal. O que acontece? Quando o meu verbo ele termina, por exemplo, em e, eu tenho que tirar o e do meu verbo, como aqui em live, eu vou tirar o e e vou adicionar o ing, tá? Funciona com os verbos live, com o verbo love, ok? São alguns exemplos desse tipo de verbo que termina com e, eu retiro o e e adiciono o ing, ok? Uma exceção para esta regra é o verbo be, justamente o verbo to be, ok? Que eu não tiro o meu e sim somente adiciono o ing, como está aqui no exemplo. É uma exceção à regra, ok? Outros casos que acontecem. O verbo begin, por exemplo, que é começar, ele termina em consoante vogal consoante. G, I, N, CVC. Então, neste caso, eu vou dobrar a minha última letra, N, e vou adicionar o ing. Begin. Aqui em open, pela minha sílaba mais forte, tá em O, open, apesar de ser CVC, consoante, vogal consoante, P, E, N, eu não dobro a minha última letra. Fica opening somente com N, ok? Então, qual a diferença entre estes dois? Que a sílaba forte está em begin, em gin, então eu sim vou dobrar os dois N's, vou dobrar o N, perdão, ficam dois N's, e open, a minha sílaba forte, não está no final, está em open, open, então eu não vou dobrar o N, ok? Essas regras se tornam muito naturais de acordo com nossos estudos, ao longo dos nossos estudos, tá? Vocês vão ver que talvez pode ser difícil agora lembrar dessas regras, mas com o tempo vão pegando jeito e vai ser muito natural vocês saberem o que vai dobrar a última letra e o que não, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só contatar a VIP ou me contatar também.